Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Jeremias 33, verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Podeis assentar. Um grande homem de Deus, no avivamento que ocorreu no século XVIII nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, ele disse que a verdadeira religião, a verdadeira vida com Deus, consistia em santos afetos. E ele escreveu um livro com este título, Tratado sobre os Santos Afetos. John Wesley, no mesmo século, lá na Inglaterra, contava sua experiência de conversão, dizendo que no dia o seu coração aquecera. Ficou a sua experiência de conversão conhecida como a experiência do coração aquecido. E ele costumava dizer que a religião de Cristo é a religião do coração. Nós endossamos todas essas expressões, mas o nosso tempo requer que as expliquemos. Afetos não são a mesma coisa que emoções. Emoções são sensações. Emoções são passageiras, são fluentes, elas vêm e vão, mas os afetos são permanentes. Os afetos definem os planos de vida, os projetos de vida, o senso de identidade e de vocação. Os afetos decidem as prioridades. Os afetos que há no coração inclinam o homem numa determinada direção, com força, com ímpeto e com decisão. Essa era a ideia de Jonathan Edwards. Portanto, os afetos têm a ver, irmãos, com a inclinação, o direcionamento do nosso coração. Os afetos, na verdade, eles são tão fortes que eles arrastam tudo consigo. Eles arrastam nossa mente. Nós gostamos de pensar naquilo que os nossos afetos apreciam. Os afetos arrastam as emoções, nos emocionamos com coisas que estão de acordo com os nossos afetos. Os afetos dão força à vontade para decidir contra todas as adversidades na direção daquilo que eles homenageiam. A fé salvadora é a fé no coração. A ordem de amar a Deus inclui o coração, de todo o coração, alma, força, que é física, e entendimento. Portanto, Deus quer, irmãos, que nós estejamos vinculados a Ele pelos afetos. E eu tenho uma grande preocupação como pastor. Eu prego mensagens que se equilibram entre si. Eu passo períodos pregando sobre uma coisa e depois pregando sobre outra, para que os irmãos não se desequilibrem nem para um lado e nem para o outro. Nós vivemos num tempo em que temos uma cultura ímpia, e nós enxergamos mais do que uma cultura ímpia, enxergamos forças malignas por trás dessa cultura ímpia. Forças malignas que investem contra a igreja. E obviamente nós precisamos de apologetas, de defensores da fé.
mas podemos ficar tão ocupados com isso, que nós estejamos mais à procura de palestrantes bem embasados do que de intrépidos pregadores. Podemos ficar tão diligentes na luta contra a cultura que esqueçamos que há pessoas que estão escravizadas pelo pecado e precisam ser libertas. Que o que vai afastar esta cultura ímpia, ou seja, a casta de demônios que está por trás dela, é jejum e oração. E eu sempre tenho a preocupação de que nós estejamos diligentes por defender a fé, discernir o mal de onde está vindo, atacá-lo com lucidez, mas concomitantemente tenho a preocupação de que não percamos a visão espiritual, de que a luta é contra espíritos malignos, e de que para essa luta nós precisamos do poder do Espírito Santo, e de pregadores, profetas, confrontadores, intrépidos, cheios do Espírito Santo, muito mais do que meros palestrantes. Precisamos nos lembrar que nós temos que refrear a cultura ímpia no seu avanço para tirar aquele que está cativo a ela. Nossa missão não termina no combate, na resistência a todos esses conceitos e ideologias malignas. Nós temos por objetivo pessoas. Nós detemos este mal com a nossa mensagem que o refuta, para que possamos tirar pessoas do erro. Nós queremos ganhar almas, queremos fazer discípulos. Nunca podemos nos esquecer do evangelismo pessoal, do falar de Jesus diretamente ao coração das pessoas. Nunca podemos nos esquecer de que por trás de pessoas que se levantam contra nós com toda a fúria, ainda tem um coração gemendo, que se esconde por trás daquela máscara, e que nós temos que alcançar através da palavra do Evangelho, da mensagem da cruz. As redes sociais têm em muito diminuído o calor dos relacionamentos, da presencialidade. A Bíblia valoriza a reunião. Jesus apareceu aos discípulos, Tomé esteve ausente. Jesus esperou uma semana para novamente aparecer quando Tomé estivesse presente. Não apareceu a Tomé fora do grupo, mas novamente quando ele estava reunido ao grupo, onde deveria ter estado na primeira vez. Nós vemos o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes a uma congregação que estava reunida no mesmo lugar. Nós vemos a casa de Cornélio se reunir presencialmente para ouvir Pedro, e o fogo do Espírito Santo cair. Jesus dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Lá em Hebreus dizendo para não deixarmos de nos congregar. A ceia do Senhor com a participação de todos no partir do pão revela, meus irmãos, os nossos laços profundos de comunhão que nós devemos ter. Há pessoas hoje que talvez gastem mais tempo se relacionando com outras que estão distantes pela internet, que não estão precisando de ajuda, mas talvez sejam celebridades, eles querem conversar com ela, do que com o seu irmão do lado, que está muitas vezes necessitando de uma palavra. Às vezes as redes sociais ocupam tanto tempo que elas tiram o tempo que deveria ser devotado à oração. Talvez as pessoas estejam em casa com dificuldade de perseverar em oração, porque na medida em que resolvem orar, estão sempre ansiosas pela última mensagem que chegou, por a última coisa que tem que ver, por essa ansiedade que estas coisas criam. E nós temos visto hoje uma vulgaridade sentimental no lugar dos verdadeiros santos afetos. Há pessoas, irmãos, que estão tão esvaziadas de emoções pelos relacionamentos impessoais das redes sociais,
que elas estão caçando emoções para essa parte da sua humanidade, porque já não tem mais por causa do distanciamento, e elas querem ver um vídeo com muitas flores, imagens, uma música tocante para sentir emoção. Me parece cômico, para não dizer trágico, quando eu vou às vezes para algum aniversário e as pessoas fazem todo um teatro de apresentação, vão ler alguma coisa bonita, bota uma música aí de fundo e tal, que é para provocar alguma emoção deliberada. Elas querem se emocionar, querem que tenha uma música de fundo, um conjunto de imagens que as façam chorar, emoções pueris provocadas artificialmente, mas é porque os seres humanos estão castrados do calor que produz emoções sadias, autênticas e verdadeiras. E igrejas também aí que estão explorando a emotividade, confundem piedade com um choro induzido, com alguém que, se servindo do microfone, de uma música de fundo, fala melosamente, explora no que está falando e nas suas orações as tragédias que pessoas possam ter passado, situações difíceis, criam todo um ar de melancolia para ganhar choros, emoções. Isso, meus irmãos, só mostra o vazio do nosso tempo. Quando Jonathan Edwards pregava, George Whitefield pregava, não estavam ali instrumentos musicais, nada disso. Era aquela pregação veemente no seco, e de repente irrompiam gritos de pessoas que sentiam profundamente os seus pecados e clamavam por misericórdia. E encontravam, ao derramarem-se em oração, suplicando a misericórdia de Deus, a graça salvadora, e de repente passavam a dar brados de júbilo. Não havia uma coisa bonita dentro de um som musical que dava para tudo aquilo ali uma melodia. Não, parecia uma gritaria, parecia uma coisa assustadora, mas ali estavam os santos afetos que ardiam na alma, no espírito, no coração. O texto aqui de Jeremias eu o escolhi porque foi esse texto que inspirou o avivamento pentecostal no início do século XX. Frank Bartleman tomara conhecimento do grande avivamento no país de Gales. O avivamento do país de Gales foi um gatilho, irmãos. As histórias do avivamento do país de Gales chegaram na África, houve avivamento na África. Chegaram nas Ilhas Hébridas, houve avivamento lá. Onde chegava a notícia, as pessoas se despertavam para orar, pediam aquilo ali e acontecia. E Frank Bartleman começou a ir de ponta a ponta dos Estados Unidos, divulgando por meio de folhetos que ele mesmo procurava produzir, o avivamento no país de Gales, e convocando a sua própria nação para clamar por um avivamento espiritual. Ele não conseguia dormir à noite, sua esposa julgava que ele estava louco, porque ele ficava delirando e orando, semi-acordado, dormindo inconsciente e pedindo por um avivamento. Ele ficou decidido a ver um avivamento, e o versículo que ele gostava de citar era este: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O avivamento se caracteriza por isso, irmãos. Deus faz coisas grandes, não corriqueiras, não comuns, não eventuais, e coisas firmes, que têm fruto, que não são passageiras, e que não sabes, e que nós não podemos imaginar. Tem um elemento surpresa em todo o avivamento espiritual. Frank Bartleman queria ver acontecer nos Estados Unidos o que estava acontecendo no país de Gales. Veio muito mais. Veio o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas, dons espirituais, muito mais veio. Mas ele sabia isso, que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos.
Nós não pedimos simplesmente que Deus repita o que já aconteceu, nós queremos que o que aconteceu nos aconteça na versão que Deus queira dar agora. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Com um versículo na boca, este homem saiu conclamando crentes de toda parte dos Estados Unidos a buscarem a Deus. Durante o período da renovação espiritual no Brasil, que alcançou batistas, presbiterianos, metodistas, o versículo que gostavam de citar está em Isaías, capítulo de número 62, versículos de números 6 e 7, que dizem assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a Ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Note a intensidade do texto. Está dito que em Jerusalém estarão guardas, que estarão de dia e de noite, clamando a Deus, clamando ao povo, jamais se calarão. Eles vão estar fazendo o Senhor lembrar suas promessas, não vão descansar e nem vão dar a Deus descanso. Não vai parar de chegar a oração diante de Deus, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Meus irmãos, todo o avivamento surgiu com algumas pessoas, não eram muitas, às vezes 2, 3, mas que diziam: nós não vamos parar enquanto alguma coisa não ocorrer. Nós vamos clamar, nós vamos conclamar, nós vamos chamar as pessoas para buscar a Deus, para o arrependimento, até que Deus opere, até que a sua glória seja estabelecida. É preciso que haja essa perseverança, estes santos afetos. Precisamos, irmãos, ter uma fé intensa, uma vida cristã intensa e não superficial. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, Paulo fala da importância dessa intensidade. No versículo de número 9 ele diz: o amor seja não fingido, ou seja, não seja um amor só de palavras. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Note, ele não quer apenas que nós saibamos o que é o mal a ser evitado e o bem a ser querido. Ele está aqui conclamando-nos a afetos: aborrecei o mal, tenham repulsa pelo mal, apeguem-se ao bem. Não é só saber definir o que é o certo, o que é o bem, é se apegar a ele, é aborrecer o mal, que haja um amor real, não fingido. Em relação à comunhão, veja como Paulo espera uma comunhão intensa. Versículo de número 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, um amor cordial, respeitoso, um amor fraternal de irmãos, e um amor pelo qual eu prefira mais a honra para o meu irmão do que para mim mesmo. No versículo de número 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram. Eu tenho que me alegrar com as bênçãos que os meus irmãos recebem. Chorai com os que choram, uma intensidade de comunhão. Sede unânimes, ou seja, todo mundo pense do mesmo jeito. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ao mesmo tempo, em Romanos 12, Paulo vai falar do fervor, da intensidade no nosso relacionamento com Deus. Com o nosso próximo, já vimos a intensidade. Amar cordialmente, com amor fraternal, preferir a honra do meu irmão, a minha própria honradez, a ser honrado. Já vimos
que ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas aqui no verso 11 ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que o cuidado de vocês, o zelo de vocês, não seja demorado, vagaroso, se arrastando, mas que vocês sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sirva a Deus com tudo, sirva a Deus com um espírito que está fervendo de devoção. O verso 12 dá exemplos disso: alegrai-vos na esperança. Não basta dizer: Jesus vai voltar, eu sei disso, creio nessa doutrina. Não, essa doutrina lhe alegra, essa é que é a grande questão. Não basta saber, é preciso saber se isso lhe alegra, se isso está lá nos seus afetos e não só na sua cabeça. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, porque você crê que a tribulação do tempo presente não se pode comparar à glória do porvir. E porque você tem isso no coração, você mantém a paciência. Perseverai na oração. Portanto, aqui nós estamos sendo chamados à intensidade, irmãos, da vida espiritual. Lá na carta de Tiago, nós encontramos coisa semelhante. Tiago diz assim, na sua epístola, capítulo de número 5, versículo de número 13: está alguém entre vós aflito, ore; está alguém contente, cante louvores. Ou seja, todo o nosso estado emocional deve se projetar em atitudes espirituais. Está aflito, está angustiado, ora, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Coloca lá diante de Deus em oração. Ana, angustiada, mãe de Samuel, orava com tanta intensidade que seus lábios tremiam, mas não saía a voz. Eli, o sacerdote, desacostumado com uma mulher de vida espiritual intensa, julgou que ela estivesse embriagada. Ela disse: eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Estou derramando a minha alma diante do Senhor. Está aflito, ore. Está aflito, clame a Deus. Veja no livro de Salmos, quantos salmos foram escritos em meio à angústia, mas a conversa estava com aquele realmente com quem se deveria conversar, com Deus. Está alguém contente? Cante louvores. Está alegre? Expresse sua alegria louvando a Deus, cantando louvores a Deus. Também nos salmos nós temos salmos que são de louvor, de adoração. Às vezes até do salmista brigando com sua própria alma indisposta, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem te livra da morte. Às vezes está o salmista instigando sua alma a orar: porque te inquietas dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, espera em Deus. Nós temos que converter todos esses estados em intensidade. Pedro e Silas, açoitados, lançados lá no fundo do cárcere, amarrados a um tronco, sem poder dormir, e possivelmente, se não tivesse orado e louvado, teriam que estar gemendo, porque a dor era grande. Escolheram orar e louvar a Deus, converter a dor física, o incômodo, em oração e louvor, e aquele cárcere foi sacudido pelo poder de Deus. Sejamos intensos, irmãos. Lá
em relação ao batismo no Espírito Santo, no Evangelho de Lucas. A Bíblia diz como nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo, com que intensidade. Lucas 11, a partir do versículo de número 9, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Note, ele diz que Deus está disposto a dar, que Deus não nos vai dar uma coisa ruim se nós lhe pedirmos o Espírito Santo. Ele está aqui, portanto, convocando os filhos de Deus a pedir ao Pai Celestial o dom do Espírito Santo. Mas note como Jesus inicia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ele usa 3 palavras, indicando, irmãos, um aprofundamento da oração. No início eu estou pedindo, depois eu estou buscando, depois eu estou batendo. Tem gente que a oração nunca sai da superfície. A oração tem que se aprofundar, tem que ser intensa a própria prática da oração. Pedir, buscar e bater indica uma progressão de profundidade. Quem pede, pede alguma coisa. Quando a pessoa começa pedindo o dom do Espírito Santo, ela está vislumbrando alguma coisa que Deus vai lhe dar: poder, unção, coragem. Mas quando ela começa a buscar, já é mais, porque quem pede, pede alguma coisa de Deus, mas quem busca, busca o próprio Deus. Ela já está numa dimensão mais profunda, ela está entendendo que o Espírito Santo não é só o poder de Deus, é Deus. Não é só uma capacitação, é uma forma de Deus estar presente a nós com poder. Ela agora está buscando, ela não está mais vendo um dom simplesmente a ser recebido, mas uma pessoa divina a encher a sua vida. Mas no terceiro estágio começa a luta contra a sua própria incredulidade, sua própria hesitação. O diabo tentando atacar a mente e dificultar que a pessoa creia para receber. Então ela vai começar a bater. Tem uma porta aqui que está diante dela, um obstáculo, ela vai começar a bater para que abra. Quer receber o batismo no Espírito Santo? O caminho é esse: vai pedindo. Depois você vai se aprofundar e vai estar buscando. Depois vai ter uma luta lá e você deve começar a bater até receber. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. É preciso, irmãos, ter todas estas coisas em vista. Receber um dom de Deus, entender que é o próprio Deus no Espírito Santo que vem para nos encher e entrar numa luta contra o inimigo que não quer que recebamos esta promessa divina. É assim que nós vamos ter a experiência pentecostal, buscando nessa intensidade que nós estamos vendo aqui. A Bíblia também nos conclama a buscar os dons com zelo. Muitos crentes buscam o batismo no Espírito Santo com fervor, mas a Bíblia continua dizendo que a busca prossegue, devemos buscar os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurai, note, com zelo.
Procurai com zelo os dons espirituais. Não é procurar, irmãos, com vagarosidade, é com zelo, é com fervor, é com dedicação. Pastor, por que ele diz principalmente o de profetizar? Porque este é o dom que para todo crente é possível, dos dons espirituais. Deus destina dons de cura a pessoas que estão evangelizando, pregadores itinerantes, principalmente em lugares de desbravamento. Ou seja, há uma vocação específica que parece ser a mais adequada para alguém ter um dom espiritual, como o dom de cura. O dom de discernir espírito vai ser mais interessante aquele que está aconselhando, ouvindo pessoas. Os dons parecem, de acordo com a sua peculiaridade, ter uma pertinência mais para um do que para outro. Um diácono deve ter a palavra da sabedoria para gerir os recursos em meio a necessidades diversas. Os pastores devem ter palavra da sabedoria também para saber orientar a igreja em certos dilemas. Mas profetizar é o dom que não requer nenhuma vocação especial, porque é uma palavra pela qual um crente encoraja outro, consola outro, edifica outro. O cenário da profecia não é uma pregação lá na África, como imaginaríamos um dom de operação de maravilhas. O cenário do dom de profecia não é uma pessoa aqui aconselhando outra, como imaginaríamos no dom de discernir espíritos. Não, o próprio fato de estarmos reunidos já é o cenário propício para alguém poder edificar, confortar, consolar. Portanto, é o dom mais universalizante. Por isso que Paulo diz: busquem principalmente o de profetizar. E eu creio até que este dom tem esse acesso que qualquer um pode ter, exatamente para sinalizar qual é o objetivo do batismo no Espírito Santo. É exatamente de erguer profetas, como diz lá na profecia de Joel: filhos e filhas profetizarão, os vossos servos e servas profetizarão. Como eu tenho dito, aquela profecia ali é o estilo da confrontação dos profetas do Velho Testamento com intrepidez e ousadia, mas como um sinal de que esse chamado para fazer isso é de todos. O dom de profecia que edifica, consola, exorta, ele é acessível a todos. Daí Paulo dizer na carta aos Coríntios 14: todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez. Aqui no versículo de número 12, veja o que Paulo diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. É interessante que a igreja de Corinto tinha a maior parte dos seus problemas relacionados a mau uso dos dons. Havia pessoas que profetizavam simultaneamente, havia desordem, havia bagunça, havia pessoas sem espiritualidade, usando os dons espirituais, trazendo mais contenda do que edificação. E Paulo os repreende, fala da necessidade de se corrigirem, fala da necessidade de santidade, mas mesmo sabendo que o problema deles se relacionava com os dons, Paulo em nenhum momento os desestimula. Paulo diz: já que vocês querem tantos dons, então abundem nele, mas para a edificação da igreja. Sejam abundantes nestes dons, mas de uma forma que resulte em edificação da igreja. Paulo, ele próprio, dá o testemunho de sua intensidade no versículo 18, quando ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Paulo aqui, meus irmãos, mesmo sabedor do mau uso das línguas lá naquele lugar, e ele procura dizer como deve ser o uso correto, ele não os desestimula. Ele diz: eu também falo em línguas, e falo mais do que vocês todos. Falo com mais frequência, com mais intensidade do que todos vós. Paulo quer uma igreja, irmãos, intensa naquilo que Deus tem para dar. No versículo de número 39, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas.
Esse texto é muito importante. Quando ele diz para procurar com zelo o profetizar, ele não quer que se procure apenas o profetizar, embora lhe dê destaque. Trata-se de uma metonímia, é o uso da parte pelo todo. Ele tomou a profecia como um símbolo de todos os dons. Tanto que na carta aos Coríntios 14:1 ele diz: busquem com zelo os dons, principalmente o de profetizar. O dom de profecia termina sendo usado ao longo do capítulo 4, por ser o dom, digamos, mais possível a todos, como uma síntese de todos os dons. Ele está dizendo: procurem, busquem. Mas note, ele não manda que a gente procure línguas, e não proibais o falar em línguas, porque nós falamos em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. O que nós buscamos é o batismo no Espírito Santo, e as línguas vêm junto. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam ali orando pela promessa do Pai, que Jesus disse: de mim ouviste. Embora em Marcos Jesus tivesse dito: em meu nome falarão novas línguas, eles não tinham ainda a plena associação de que a promessa do Pai seria evidenciada por esse falar em línguas. Mas foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Na casa de Cornélio, Pedro não disse que as línguas eram a evidência do batismo no Espírito Santo, mas quando o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a palavra, falavam em línguas e magnificavam a Deus. Nós não buscamos o falar em línguas, nós buscamos a plenitude, o poder do Espírito Santo, e as línguas vêm. Por isso que sobre as línguas a orientação é: não proíba, não impeça de vir. E quanto aos dons, busquem, vão atrás. Nós encontramos uma coisa parecida na primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, onde o tema lá é intensidade também. Paulo diz: regozijai-vos sempre. Olha como é a intensidade. Sempre. Alegre ou triste, regozijai-vos sempre. Paulo diz: orai sem cessar. O Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma exortação à intensidade. Aí ele diz: não desprezeis as profecias. Ou seja, não desprezem quando elas se manifestarem, e não desprezem não indo buscá-las, não pedindo a Deus por elas. Mas aí ele diz: e não extingais o Espírito. O não extinguir o Espírito equivale ao não proibais o falar em línguas. Se alguém impede que as línguas tenham expressão, está impedindo o batismo no Espírito Santo, porque esta é a evidência, o falar em línguas. Não extinga, não apague o fogo do Espírito Santo. Mas a preocupação de Paulo é intensidade: sejam abundantes. Vocês desejam, então sejam abundantes nos dons. Procurem com zelo os melhores dons. Eu falo mais em língua do que vós todos. Procurem o profetizar, não proíbe o falar em línguas. Orai sem cessar, regozijai-vos sempre. O Deus de paz vos santifique em tudo. Não desprezem as profecias, não extingam o Espírito Santo. Uma palavra, irmãos, para que sejamos intensos. Aqui Paulo diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios 14, versículos 14 e 15: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se os irmãos observarem, verão que Paulo dá a receita em relação a dons, para o uso deles na congregação, e a receita para a vida particular em relação às línguas. Em relação à vida congregacional, Paulo diz aí no versículo 26, que fareis, pois, irmãos? Note, a pergunta é no plural. Que fareis? O povo todo, os crentes em conjunto. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
faça-se tudo para a edificação. Agora no versículo 15 é que farei, não é que faremos. Não é sobre a vida congregacional, é sobre a vida devocional. Que farei? Eu vou orar com o Espírito e vou orar com o entendimento. Vou cantar com o Espírito, vou cantar com o entendimento. Orar com o Espírito, cantar com o Espírito é orar em línguas, de acordo com o versículo 14 que diz: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aqui é uma prova, irmãos, de que as línguas sem interpretação não são um dom espiritual. As línguas que são catalogadas como dons são aquelas que são interpretáveis e aparecem sempre combinadas com a interpretação para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja. Quando eu falo em línguas, por consequência de ter sido batizado no Espírito Santo, eu edifico apenas a mim mesmo. Na congregação eu não tomarei a frente para me dirigir aos outros se não tiver interpretação. Falarei comigo mesmo e com Deus. Se tem essa ligação apenas com minha vida devocional, não é um dom, porque o dom é para a edificação da igreja. Em casa não teria condições de ele dizer: o que é que eu vou fazer sozinho? Vou profetizar. Profetizar para quem? Vou curar. Curar quem se eu estou sozinho? É quando nos reunimos em congregação que um tem dom de cura, um tem língua com interpretação, o outro tem profecia. Mas lá na minha casa não é o dom, é a vida devocional com as línguas que me vieram pelo batismo no Espírito Santo. Que farei? Indivíduo, eu sozinho. Orarei com o Espírito e orarei com a mente. Cantarei com o Espírito e cantarei com a mente. Se os irmãos perceberem, verão que a ênfase está em intensidade. Se eu orar em línguas, isso é importante, o meu espírito ora. Se o meu espírito ora sem a mediação da mente, fala com Deus diretamente, então o meu espírito aguça a sua sensibilidade. Por isso que as línguas são importantes para os outros dons. Quando eu falo em línguas, eu, meus irmãos, desenvolvo a minha capacidade de discernir outros dons que Deus está me dando e a oportunidade de eles serem manifestados. É aquele que está falando em línguas que vai sentir na hora que vier a manifestação de Deus em sua vida para curar, para profetizar. Lá em Atos 19 diz: falavam em línguas e profetizavam. O falar em línguas deu a eles a sensibilidade para receberem a voz de Deus e começarem a profetizar. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Alguém diz que uma tradução contemporizada dessa expressão seria recarregar a bateria. Colocar a bateria acesa, recarrega. Essa é a ordem lógica. Primeiro edificamos a nós mesmos para depois edificarmos o nosso próximo. É importante a oração em línguas, porque ela aguça o nosso discernimento, ela nos dá entrada no mundo espiritual sem mediação da mente, e nós veremos também outras coisas importantes em relação a isso daqui a pouco. Mas é importante que eu ore também com o meu entendimento, porque quando eu oro a Deus com o meu entendimento, eu cito as promessas da Escritura, e ao citá-las, eu novamente as ouço, e ao citá-las, eu me apodero delas em fé. A oração com entendimento é importante, irmãos, porque nessa oração nós citamos as promessas de Deus, nós as colocamos diante de nós nos agarramos a elas. Então Paulo diz: se quando eu oro em espírito, em língua desconhecida, minha mente fica infrutífera, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar dos dois jeitos, intensidade. Eu vou orar com o Espírito em línguas e eu vou orar com entendimento. Eu vou cantar em línguas e eu vou cantar também com entendimento. Essa observação nos ajudará a entender Efésios. Efésios capítulo de número 6. Depois de mencionar Paulo toda a armadura de Deus, ele diz de que maneira devemos usar cada peça da armadura. Versículo 18: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. A oração não é uma peça da armadura. A palavra de Deus é a espada. A justificação é a couraça. A verdade é o cinto. A fé é peça da armadura, é o escudo. Mas a oração não é uma peça. E note que a oração aparece aqui mencionada no gerúndio, orando. Eu devo tomar a espada do Espírito orando. Eu devo erguer o escudo da fé orando. Eu devo pôr o capacete da salvação orando. A oração deve acompanhar o uso de todas as peças da armadura de Deus. Mas note, orando em todo o tempo, uma extensão, uma ideia de intensidade. Mas ele diz, com toda oração e súplica no Espírito. Com toda oração quer dizer, aquela oração em Espírito e aquela oração no entendimento. Note, lá na carta aos Coríntios, quando fala de orar em Espírito e a mente fica infrutífera, não está falando do Espírito Santo, está falando do nosso Espírito. Embora seja essa oração do nosso Espírito através da capacitação do Espírito Santo, falavam em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem, mas é uma expressão direta do nosso Espírito, mas aqui é o Espírito Santo. Eu devo orar com toda oração e súplica no Espírito, com todas as formas, com todo tipo de oração no Espírito Santo. De certa maneira, irmãos, mesmo quando eu não estou falando em línguas, se eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, que eu entendi pela palavra de Deus, que o Espírito Santo iluminou para que eu compreendesse, em alguma medida eu estou orando no Espírito Santo. Se eu estou orando para Deus me dar coisas que Ele me prometeu piedosamente, orando para ser batizado no Espírito Santo, por exemplo, para fazer a obra de Deus, eu estou com sentimentos e pensamento que são frutos da santificação do Espírito Santo em minha vida, em alguma medida é uma oração no Espírito, mas é um aprofundamento, como tem lá o buscar, o pedir, o buscar e o bater. Eu oro com o meu entendimento e depois eu me aprofundo e oro diretamente com o meu espírito, com toda oração e súplica. Paulo está falando aqui culminantemente da oração em línguas, mas no processo que chega a esta oração em línguas, ele está entendendo aquela oração com o entendimento, mas que eu faço com uma vida santificada no Espírito, pedindo aquilo que o Espírito quer que eu peça, mesmo usando as minhas palavras, orando com toda oração e súplica, com todos os tipos, orando no entendimento, orando no Espírito. É um processo de gradação. Eu começo usando as minhas palavras e as promessas, e depois o meu Espírito já vai diretamente orando a Deus. É um processo de aprofundamento. E aqui eu quero aproveitar para explicar uma coisa que tenho sempre dito. Tem pessoas, irmãos, que são batizadas no Espírito Santo, falam em línguas inoportunamente, e isso não lhes traz nenhuma vantagem espiritual, porque as línguas nos foram dadas como capacidade sobrenatural para nós darmos expressão a afetos profundos. As línguas, elas trazem edificação propriamente dita para crentes que têm profundidade, dentre os que são batizados no Espírito Santo, porque as línguas vão mostrar toda a sua força de edificação naqueles instantes, irmãos, em que as minhas palavras já não podem mais falar, traduzir. Os homens dos grandes avivamentos tinham profunda paixão pelas almas, anelo pela glória de Deus, estavam profundamente insatisfeitos com o estado do mundo, e quando eles oravam, eles tinham uma angústia profunda.
uma angústia em ver o mundo sem salvação, a igreja fria, Deus não sendo glorificado entre os homens. Ele sentia uma profunda angústia pelo estado das almas que desciam à condenação. E são esses de profunda angústia, que por mais que estejam falando com suas palavras o que querem dizer a Deus, vai chegar uma hora que as palavras terão empobrecido, que sua angústia está além das palavras. E Deus deu a ele essa possibilidade de subir nas nuvens e falar numa linguagem que diz o que não pode ser dito. Quando nós queremos dizer uma coisa para alguém e não conseguimos, sempre dá um engasgo interior, uma angústia por alguma coisa que nós não conseguimos transmitir. Assim também as pessoas em profunda angústia no coração, falando com Deus, chega uma hora que elas têm mais o que falar do que podem dizer, a angústia está lá profundamente. Mas quando elas começam a falar em línguas, há uma linguagem sobrenatural que dá expressão a isso, e elas sentem um alívio, elas sentem que disseram o que queriam dizer e que nem sabiam exatamente como dizer, sabiam que disseram o que precisavam dizer, ainda que não entendessem o que estavam falando, mas elas sentem aquele alívio. Essa é a edificação mais profunda do falar em línguas. É disso que o apóstolo Paulo trata lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É nessa hora que pelo Espírito temos esses gemidos inexprimíveis, que nós transmitimos aquilo que nossas palavras não tinham aptidão de fazê-lo. A mesma coisa quando cantamos, irmãos. O cantar em línguas é edificante. Quando a alegria chegou num ponto tão grande que não tem palavras para traduzir, chega naquele instante de que fala Pedro: nós, amando a Jesus sem vê-lo, nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória, com gozo inefável e glorioso, uma alegria indizível, uma alegria inefável que não encontra palavras, mas a gente começa a falar em línguas e sente que aquelas línguas estão dizendo, estão traduzindo, que nossas palavras pareciam pobres para falar. No dia de Pentecostes, os que entenderam o que os apóstolos disseram, diziam: eles estão falando das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, dizia: eles falam em línguas e magnificam a Deus, magnificavam a Deus, e quando queriam magnificar e não tinha mais palavras, vinham as línguas para expressar, além das palavras humanas, a grandeza de Deus. É nessas horas que as línguas exercem o seu poder de edificação, porque nessas horas elas não são meramente uma escolha de falar em línguas porque nos faltaram palavras, elas são o suprimento para os nossos limites. É o momento em que o homem termina e nós levantamos voo pelo Espírito Santo. Precisamos dessa profundidade com Deus. Lá em Judas, nós temos o seguinte, no capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 20: mas vós, ó amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como eu disse, orar no Espírito Santo tem fases. Notadamente aqui no verso 20 está se ressaltando a fase do falar em línguas, porque diz: vós amados, edificando-vos a vós mesmos. É aquela ideia, quem fala em língua edifica-se a si próprio, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu acho maravilhoso esse versículo, sabe por quê, irmãos?
Porque ele faz o casamento de duas coisas que as pessoas costumam separar: o zelo doutrinário e o fervor pentecostal. A santíssima fé aqui é o credo, é a fé enquanto confissão de fé, é a crença. O interesse da carta de Judas é que os cristãos sejam zelosos doutrinariamente. No verso 3 ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele está falando da crença, da doutrina, da confissão de fé, da fé enquanto confissão. Ele está instigando-nos a batalhar pela fé. E ele está agora dizendo no versículo 20, depois de ter dito para eles batalharem pela fé, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito, sobre a vossa santíssima fé. O que Judas está fazendo é o que eu estou fazendo nessa noite, disse no começo. Judas queria colocar todo mundo aqui na linha de frente da apologética. Tem gente aí querendo ameaçar a fé de vocês, estão entrando no meio da igreja, estão se banqueteando com vocês, são gnósticos, estão aí no meio. Vocês têm que batalhar pela fé, têm que defender a sã doutrina. Mas para que eles não fiquem só nesse lado apologético, aí Judas diz: olha, mas vocês têm que, em cima dessa santíssima fé para defender, vocês têm que se edificar a si mesmos, orando no Espírito Santo, zelo doutrinário e fervor pentecostal. Tem igrejas pseudo-pentecostais aí, irmãos, que desdenham da palavra e só querem saber de coisas miraculosas. E tem igrejas que são ortodoxas na sua confissão de fé, mas são mortas, frias e sem brilho. Nós precisamos de fidelidade à Escritura e profundidade na unção do Espírito Santo. Vemos algo parecido com essa preocupação lá na carta de Paulo a Timóteo. Veja aí o que a Escritura fala. Preguei sobre isso há não muito tempo, mas vou novamente voltar. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: você conserva a doutrina, conserve o modelo das palavras, mantenha a fidelidade doutrinária, guarda o depósito doutrinário, mas guarda o depósito doutrinário pelo Espírito Santo. Por que ele diz pelo Espírito Santo? Meus irmãos, quando uma igreja perde o poder do Espírito Santo, ela fica vulnerável a não mais guardar o depósito. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos intrepidez. Atos 4:31, foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra. Uma igreja que não está cheia do poder de Deus, diante de grandes ameaças, ela encolhe. Ela começa dizendo: nós ainda cremos, mas não vamos confrontar. Vamos ser estratégicos, vamos ter sabedoria, não vamos falar para a gente não ser perseguido. Ela começa a recuar, ela começa a ajustar o discurso, ela começa a falar menos, fica só a doutrina no papel, vai sendo esquecida, sua ênfase vai tombando, e depois essa igreja é revisionista da sua convicção de fé. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, na hora que vem a perseguição, essa igreja, ela se torna arrojada por defender a doutrina, porque ela tem poder, ela tem unção, ela não recua, e por não recuar, ela preserva a doutrina acesa nos corações. Por isso, na mesma carta, Paulo diz aí, no capítulo 1, a partir do verso 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. A palavra despertar aqui é abanar as brasas, abana aí o fogo, para ele subir.
do dom que está aí no teu coração, abana o fogo, para ele subir, para tu criar coragem. Versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Cria coragem, abana as brasas e parte para cima. Uma igreja, irmãos, que tem o poder do Espírito Santo, tem intrepidez para não recuar, e portanto ela está longe de revisar as suas crenças, a sua confissão de fé. Lá em Efésios 5:18, veja o que a Escritura diz, veja também o progresso na intensidade, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Meus irmãos, Paulo aqui está ensinando intensidade. Se encham do Espírito. Falando entre vós, são 3 graus, são 3 degraus de uma escada. Falando entre vós com salmos. Cantar os salmos lá da Bíblia. Comece cantando o do Inário, os salmos. Depois ele fala hinos. O hino são composições, mas ainda no vernáculo. Por exemplo, a composição em português. Todo o avivamento tinha, irmãos, um compositor. Era coisa gloriosa. Todo o avivamento, e além dos salmos, surgiam hinos. No século XVIII houve Charles Wesley, com Moody houve Ian Sankey. Todo o avivamento, Deus levantava um compositor. Quando terminava o avivamento, tinha Inário novo. E eu fico perguntando onde é que estão, irmãos, esses cantores sacros hoje. Você vai ver música evangélica aí, rala na letra, e contemporizadora no ritmo, dos ritmos mundanos. Cadê aqueles homens que cantavam esses hinos com peso de glória? Que você sente a alma subindo no céu e se juntando aos anjos. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Começa lá com o salmo, que já está na Bíblia. Depois passa para os hinos, que são a nossa criatividade. E depois com os cânticos espirituais, que são as línguas estranhas. 3 degraus. Primeiro eu canto o que está escrito, depois eu canto o que Deus está me dando em criatividade, depois nem as palavras são minhas mais, eu já estou cantando em línguas do Espírito Santo. Pedi, buscai, batei. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Canta com entendimento, canta com o Espírito, ora com entendimento, ora com o Espírito. Nós temos que ter essa profundidade, essa continuidade. Um avivamento vem, irmãos, quando nós temos um povo que persevera. A Bíblia fala sobre a chuva serôdia, que nós usamos para falar do avivamento último, lá em Oséias, no capítulo de número 6. Diz o seguinte, a palavra de Deus a partir do verso 1: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Note aqui, há um encontro, irmãos, de um movimento hino e um vindo. O hino é esse: conheçamos e prossigamos, uma ideia de profundidade. Vamos conhecer mais a Deus, e querer conhecer, e querer se encher. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, era um velhinho, estava lá igual um novo convertido, dizendo: eu desejo conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição
ressurreição. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer, se aprofundar, e Deus encontrar um povo assim que está buscando, que está crescendo, que está se aprofundando, Ele virá em seu Espírito sobre nós como a chuva serôdia que rega toda a terra. Agora, sabe qual é o problema que impede isso? Versículo 4, olha o que Deus diz para Efraim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade, o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Nós não podemos, irmãos, viver de emoções fluidas. Nós temos que ter entranháveis afetos. Entranháveis afetos. Nosso coração tem que ser para Jesus. Nós temos que buscar, nos aprofundar, crescer, nos unir a Ele cada vez mais profundamente. Vamos buscar os dons, vamos buscar a plenitude do Espírito Santo, vamos prosseguir em buscar ao Senhor, vamos ser profundos, e o sopro de Deus virá sobre nós. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, que Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada crente que está aqui e a outros que irão ouvir esta mensagem. Desperta o Teu povo, meu Deus, para orar, para buscar, para derramar a alma diante de Ti, Senhor. Dá a profundidade, meu Deus, na oração, no louvor, em tudo, meu Deus. Livra-nos da superficialidade que caracteriza o nosso tempo. Livra-nos da espetacularização, do vazio, da superficialidade. Dá-nos, meu Deus, profundidade contigo, Pai. E aviva a Tua obra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Algum aviso, irmãos, nessa noite a ser dado? Eu aviso apenas a reunião de obreiros.